Bom dia! Estamos aqui no Recanto do Lumiar Pousada. Acertou quem disse que a gente está no interior do Rio de Janeiro. Eu tô aqui, ó, cercado da Mata Atlântica. E se vocês não sabem, se você não viu o último vídeo, a gente está aqui numa mini férias. Mas a gente não esqueceu de vocês. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram e respondi alguns stories, mas realmente a internet aqui eu não consigo usar o de dados e não consegui subir todos os stories, tirando todas as dúvidas que vocês mandaram por lá. Então eu vou fazer o seguinte, aproveitando toda essa vista, essa estrutura maravilhosa aqui da pousada, eu vou tirar algumas dúvidas que vocês mandaram por lá e eu vou ler para vocês. E vamos conversando, vamos bater um papo. Olha aí a bagunça que a garota está fazendo aqui na mesa. E vamos começar então a responder algumas dúvidas que vocês mandaram para mim lá no Instagram, na caixinha de dúvidas que a gente deixou lá essa semana, combinado? Então vamos começar aqui respondendo as primeiras dúvidas que vocês mandaram, viu? A Alôncia pergunta quanto tempo sai o visto de residente para aposentado. Alôncia, eu não sei qual país que você está citando, mas provavelmente é Portugal, né? O visto D7, esse que aposentados tiram estando aqui ainda no Brasil ou em qualquer país do mundo, né? Para entrar em Portugal precisa comprovar que tem rendimento acima de um salário mínimo português. Então, nesse momento de 665 euros por mês, o equivalente a ele, né? Então, ele está levando aí nessa média de 3, 4 meses. O visto de estudante, ele está saindo mais rápido, porque já começaram aí, né, as aulas, o período letivo começa em setembro, o CEF tá dando prioridade a esse. Mas eu tenho acompanhado alguns de rendimento, esse D7 tem saído aí nos 3, 4 meses, se a documentação está toda certinha. O Gustavo, ele pergunta assim, com visto de estudante, eu entro em Portugal com esposa e filho menor? Entra sim, Gustavo. O visto D4, esse visto sim, de estudante que está saindo mais rápido, numa média aí de 2 meses, você consegue levar a esposa, o seu companheiro, companheira, e seus filhos menores de idade junto com você para reagrupar lá em Portugal. Então leve a certidão de casamento apostilada, a certidão de nascimento do seu filho também apostilada com a apostila de AIA. Se você não sabe como fazer isso, tem vídeo aqui no canal falando. E aí vocês podem entrar junto mostrando o seu visto D4 no passaporte e os documentos da sua esposa e do seu filho menor para reagrupar lá em Portugal, certo? Boa sorte aí para você. A Natália pergunta se está aceitando o Coronavac em Portugal. Por enquanto, Portugal ainda não exige o certificado de vacinação. A gente tem visto sim que algumas pessoas têm entrado em Portugal mostrando que foram vacinadas aqui no Brasil, mas ainda não é uma exigência e por enquanto a exigência continua sendo teste de antígeno ou teste PCR para entrar em Portugal. Eu vi muita gente falando, mas o meu amigo não precisou mostrar o teste, só o certificado. Sim, mas olha, essa semana mesmo, todos os nossos passageiros que entraram em Portugal, eu fiz questão de perguntar para eles como é que foi na imigração e como é que foi no embarque. Todos eles precisaram mostrar o teste, sim. Então, continue levando o teste por enquanto. O nosso certificado de vacinação ainda não é reconhecido em Portugal, porque aqui no Brasil a gente não reconhece o da União Europeia. Assim que isso acontecer, o acordo entre os dois países, aí sim o teste cai, a exigência do teste cai e os vacinados podem entrar com o certificado. Mas neste momento continua obrigatório levar o teste, tá? Então você pode ir estando vacinado ou não estando vacinado. Por enquanto, Portugal aceita todos os turistas, desde que tenham aqueles documentos básicos que são os obrigatórios para entrar a turismo, certo? Faça o seu teste para ir para lá. Léo Rodrigues pergunta, é preciso certificado de vacinação da Anvisa, aquele da febre amarela, para viagem à Europa e Escandinávia? Não é obrigatório. O certificado, que é o certificado internacional de vacinação, esse da febre amarela, é uma vacina que você toma aqui no Brasil, e aí ela dura, antigamente era por 10 anos, agora você tem um certificado que serve para o resto da vida. Basta que você faça esse certificado internacional de vacinação, tem vídeo aqui no canal explicando como que você tira ele, mas para a Europa não é exigência ter esse certificado, tá? Você pode fazer, eu faço assim, eu tirei o meu de toda a minha família, imprimi e deixei sempre no meu passaporte. Então, para onde quer que eu vá viajar, eu levo ele comigo
Mas para a Europa não é obrigatório a apresentação dele não, tá bom? A Lu pergunta assim, eu farei uma escala em Lisboa de 1 hora com destino a Paris, dá tempo de fazer a imigração? Realmente 1 hora é um tempo bem apertado, mas Lu, o que eu recomendo esteja com toda a sua documentação, isso vale para todo mundo, eu sempre falo aqui, leve todos os documentos impressos numa pastinha, leve em mão, já desça do avião com essa pastinha ali em mãos, comunique ali na hora da conexão, né? Na hora que você vai passar para a imigração, comunique a companhia aérea que você tem este prazo, tem esse horário que é bem apertado, e se você estiver ainda na fila de imigração, a fila realmente lá em Portugal, em Lisboa, tem ficado grandinha ali de imigração, então se você ainda estiver presa, faltando ali uma meia hora, chame algum funcionário do aeroporto e apresente a sua passagem falando que você só tem aquele período ali para sua conexão, para acelerar o seu processo, você passar logo pelo agente e poder pegar o seu próximo voo, certo? Olha, eu, como disse, estou me sentindo aqui uma Ana Maria Braga com esse café da manhã, então agora eu vou comer um pouquinho aqui e a gente vai lá para a piscina, vou continuar respondendo de lá. Então vamos lá para mais perguntas. Essas perguntas aqui, vocês que mandaram para mim lá na caixinha de dúvidas que a gente abriu no Instagram. Então fica sempre de olho por lá também, que eu vou soltando e a gente vai fazendo vídeo respondendo tudo para você. A Jerusa pergunta assim, se eu vou a Portugal dia 12 de fevereiro, eu posso fazer o teste PCR no exame quando? Bom, Jerusa, primeiro que como você está indo só em fevereiro, você vai precisar ficar de olho aí nas atualizações, porque pode ser que isso mude até lá, tá bom? Mas hoje, se você estivesse indo, né, no dia 12, por exemplo, você precisaria fazer o PCR a partir de 3 dias antes, ou seja, a partir do dia 9 de fevereiro, no horário em que você embarca. Assim você tem 3 dias e 72 horas, no caso do teste PCR. Eu sei que é complicadinho, mas vamos lá. Se você está indo no dia 12, a partir do dia 9, naquele horário que está lá no seu bilhete, você já pode fazer. É recomendado fazer no dia 9? Não. É recomendado fazer o mais recente possível. Faça no dia 10, no dia 11, dependendo de onde você estiver, até mesmo no dia 12 que você viaja. Assim você viaja e chega a Portugal com o teste ainda valendo. Você pode fazer o teste PCR em alguns laboratórios que saem um resultado mais rápido, por exemplo, os laboratórios dos aeroportos internacionais, tanto de Guarulhos quanto Galeão. Eu sei que tem outros aeroportos internacionais do Brasil que também tem e sai o resultado em até 4 horas. Então você pode chegar lá no aeroporto, fazer o seu teste, esperar as 4 horas, pegar o resultado e fazer o check-in. Lembrando que o check-in internacional são de 3 horas antes do horário realmente do voo. Então fique sempre de olho em todos esses horários para você não perder e não sair o resultado depois que você já fizer o check-in, porque você precisa apresentar ele lá na companhia aérea. Agora, o teste antígeno é um teste que sai muito mais rápido, né? Você pode fazer em algumas farmácias e sai aí o resultado em 15, 30 minutos, por exemplo. A gente recomenda o da marca Bolt, porque é o que eu vejo, os nossos passageiros viajam com esse teste e ninguém teve problema. Então, a marca Bolt, que tem algumas farmácias da Drogazil, da Arraia, espalhados pelo Brasil, que tem dessa marca. Se você é do Espírito Santo, a gente fez uma parceria com o laboratório RS Coelho Diagnósticos. Ele fica em Itaparica, em Vila Velha, mas atende toda a Grande Vitória, indo a domicílio, fazendo teste, tanto PCR quanto de antígeno. E ele também tem esse teste antígeno válido para viagens internacionais e que sai ali em 30 minutos. Então ele é super recomendado, tá? Esse teste antígeno vale para Portugal. Veja se você vai fazer conexão e se a sua conexão permite isso. Por exemplo, a Espanha, ela exige que você tenha o certificado de vacinação até mesmo para conexão, então tem que ficar de olho nisso. Mas em geral é isso, tá? O PCR a partir de 72 horas do embarque, 72 horas antes do embarque, e o teste de antígeno a partir de 48 horas antes do embarque, ou seja, 2 dias. Mas o mais recomendado é realmente ir com um teste bem recente, se você puder fazer no mesmo dia, veja se ele sai o resultado a tempo e faça nesse dia para você chegar em Portugal ou no seu destino final com o teste valendo. É muito melhor, tá? Muito mais seguro. O Vitor pergunta ainda sobre o teste de antígeno. Olha, para Portugal, precisa da versão em inglês?
Não, ele pode estar em português sim. Agora veja, como eu falei, essa questão da conexão. Se você faz uma conexão na Alemanha, na Holanda, na Suíça, na França, que são lugares que aceitam que você mostre o teste de antígeno indo para o destino final, Portugal, então leve o seu teste em inglês, porque aí já serve tanto para sua conexão quanto para o seu destino final, Portugal. Deu para compreender? Se você vai para Portugal em voo direto, pode ir só com o português. Se você vai para Portugal com o voo fazendo conexão por um deles, França, Suíça, Alemanha, Holanda, esses que aceitam o teste indo para Portugal, então leve a versão em inglês. Se você está indo para Espanha, a conexão na Espanha exige o certificado de vacinação. Tá? Então, leve também o seu certificado de vacinação em inglês ou espanhol, válido para a Espanha, e aí você pode levar o teste em português, válido para Portugal. A Andréia pergunta, vocês dão alguma ajuda na retirada do visto para o turismo? Andréia, por enquanto não é necessário um visto para turismo para entrada na Europa. Tem alguns países que sim fazem, exigem, né, o visto de turismo, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá. Tem alguns países que exigem mesmo, eu não sei se você está se referindo a eles. Aqui a gente vende as passagens, quando você compra a passagem, você já precisa ter o visto de turismo para os Estados Unidos ou para o Canadá ou para onde quer que você esteja indo. Agora, para a Europa, em geral, você não precisa de visto para turismo. Então, Portugal, Espanha, França, Itália, esses lugares não exigem visto se você está indo para turismo. Tem vídeo aqui no canal falando sobre o ETIAS, que é uma autorização para entrar turismo que vai começar só no final de 2022. Então a gente vai falar ainda muito sobre ele, a gente vai trazer mais informações, mas quando começar a valer, a gente vai trazer aqui, tá? Por enquanto, não é obrigatório para a Europa que você tire qualquer tipo de autorização indo como turista, você precisa sim daqueles documentos obrigatórios para entrada por lá. Passaporte, passagem de volta para o Brasil, recursos financeiros suficientes para viajar, né? O seguro viagem é obrigatório na União Europeia, no espaço Schengen. A gente sempre deixa um cupom de desconto aqui com 15% de desconto para você adquirir o seu seguro viagem. Tá aqui o link aqui na descrição do vídeo. E você precisa também ver qual é a regra do país que você está indo, se você se aceita vacinado, se exige o teste PCR ou de antígeno, sempre todas essas regrinhas, tá? Então, tá indo a turismo, você precisa de tudo isso. Mas o visto, por enquanto, ainda não. Então, vamos lá. A Mona Lisa pergunta assim, tomei 2 doses da Coronavac e o reforço da Pfizer. Posso viajar para a Espanha? Pode sim, Mona Lisa. A Espanha aceita todas as vacinas que são aplicadas aqui no Brasil e aí aceita sim a Coronavac, ela nem exige o reforço, por enquanto tendo 2 doses da Coronavac você pode entrar, então você vai precisar do seu certificado de vacinação em inglês ou espanhol para viajar para a Espanha e todos esses documentos que são necessários a turismo, né? Dá uma olhada na sua conexão se aceita a Coronavac. Eu já trouxe aqui no canal que a França começou a aceitar os turistas também que têm as 2 doses da Coronavac com o reforço da Pfizer. Isso é ótimo, né? A gente vai abrindo aí, enquanto a Comissão Europeia não autoriza a Coronavac, pelo menos alguns países já estão abertos para os vacinados com ela, então a Espanha é uma, a Suíça também, e agora a França entra com essa autorização para quem tem o reforço da Pfizer, tá? Mas para a Espanha está liberado sim, só levar o seu certificado de vacinação. Gente, vocês estão vendo aqui essa piscina, eu acabei nem falando, né? Essa piscina maravilhosa aqui, como eu disse lá no início do vídeo, a gente está no Recanto Lumiar Pousada, fica no interior do Rio de Janeiro, aqui pertinho também da região dos Lagos, Búzios, Rio das Ostras, aqui fica em Casimiro de Abreu, na região serrana do Rio de Janeiro. A gente está curtindo muito, inclusive uma dica para você, a gente está durante a semana, né, que é considerada aí uma baixa temporada, então sempre procura aí, se você tem as suas férias, tem uns diazinhos livres, procure ir para determinados lugares durante a semana, você vai ver que tanto
os preços de hotéis e pousadas são mais baratos, quanto esse conforto. A gente está aqui sozinho na pousada. Todos os hóspedes saíram domingo e a gente entrou durante a semana. Então, uma dica aí para você. Se você quiser saber mais sobre esse lugar que a gente está aqui, eu vou fazer um vídeo para vocês, e eu estou deixando também o link dessa pousada aqui no Booking para você fazer a sua reserva. Tá indo para Portugal, tá indo para Espanha, tá indo para qualquer outro lugar, mas precisa também de reserva de hospedagem? Tem o link aqui da nossa parceria do Booking, é só clicar ali, reservar o seu hotel, tem sempre com desconto por lá. A gente sempre deixa uma série de links aqui embaixo para você comprar o seu seguro viagem, os seus passeios, aluguel de carro. Tem tudo que você precisa. Se você está indo viajar e precisa da sua passagem aérea, ou se você tem dúvidas sobre como comprar o seu seguro viagem, qual é o melhor para você, você pode clicar nesse link do WhatsApp que eu deixo aqui na descrição do vídeo também e conversar com a Jane, que ela vai passar para você todos os orçamentos de seguro. E se você quiser passagem aérea, ela vai te encaminhar para um dos nossos agentes parceiros aqui do Posso Te Mostrar. E aí você, claro, tem toda a assessoria da gente. Eu estou aqui de mini férias, mas estou trabalhando, atendendo todo mundo. Tem passageiro embarcando amanhã, tem passageiro que já chegou lá por esses dias. Então estou aqui de olho em tudo, viu? Vamos para mais perguntas, hein? O Everton pergunta: eu vou fazer imigração na França, quais documentos estão exigindo? A imigração na França, se você estiver indo para Portugal, você pode mostrar o teste PCR, nesse caso leve em inglês, e ele tem que estar aí com menos de 48 horas do embarque, tá? E aí, claro, todos esses documentos que eu falei ainda há pouquinho, né? O passaporte, a passagem de volta para o Brasil, recursos financeiros suficientes, o seguro viagem, já falei que tem link com desconto aqui embaixo, e a sua hospedagem, já falei, também tem link aqui para você fazer a sua hospedagem. Então, tudo isso tem que estar impresso e mostrar. Além disso, a França, ela exige só uma declaração de que você não teve contato com ninguém com Covid nos últimos 14 dias. Isso você pode assinar essa declaração lá no balcão mesmo da companhia aérea, tá bom? Para a imigração, são só esses realmente os documentos exigidos, os obrigatórios. Eu sempre falo que se você tem trabalho aqui no Brasil, tem algum vínculo no Brasil e vai fazer a sua viagem para a Europa ou para onde quer que seja, você pode também levar documentos que mostrem que você tem o seu trabalho por aqui, que você vai retornar, que você tem a sua vida aqui, que você está realmente indo a turismo. Tá? Se você também está indo convidado de alguém que mora na Europa, mora em outro país, você pode também, a reserva de hospedagem pode ser substituída pela carta convite, mas aqui eu deixo um aviso que a carta convite ela serve para um anfitrião, que é o seu parente, é um seu familiar próximo, é um seu amigo realmente próximo, é o seu namorado, o seu companheiro, tá? Muito, muito, muito cuidado. Eu vejo muita gente embarcando com carta convite de pessoas que nem mesmo conhece. E isso é irregular, ele é ilegal, porque a carta convite nada mais é do que um termo de responsabilidade que a pessoa que está te convidando, ela está falando assim: você pode ficar na minha casa e eu vou custear a sua viagem, eu vou pagar todos os gastos da sua viagem. Então fique realmente atentos quanto a isso. As pessoas que eu vejo sendo impedidas de entrar, principalmente em Portugal, que a gente acompanha muita gente, são de pessoas que vão com carta convite, de pessoas que elas nem conhecem, de futuros patrões, de amigo do amigo, de primo do amigo. Então muito, muito cuidado com isso, porque a pessoa assina lá o termo de responsabilidade por quem ela está convidando, e fala, inclusive, que está pagando pelos gastos dessa pessoa enquanto ela estiver viajando. Então, a carta convite ela é muito restrita ali às pessoas, aos familiares próximos e companheiros, né, amigos muito próximos, tá? Fiquem de olho realmente nisso. Onde comprar, o Luan pergunta, onde comprar roupas de frio para viajar para a Europa? Luan, tem uma loja que tem em vários estados aqui do Brasil que se chama Decathlon. Ela é uma boa, ela tem preços bem ok. A minha sugestão é, compre o mínimo aqui no Brasil, leve só realmente os casacos que você vai precisar. Ela tem opções de casacos bem para frio mesmo, tem opções de vários esportes, por exemplo, quem pratica esporte na neve. Então são roupas realmente apropriadas para isso, mas não adianta encher a mala com um monte de coisa não. Eu aconselho, leva dois casacos assim.
sabe? Casaco para chuva, casaco mesmo forte para frio, e você deixa para comprar o restante lá, porque você vai comprar mais barato mesmo com o real desvalorizado do jeito que está, e essa conversão aí que não ajuda a gente, ainda assim você vai conseguir bons preços lá, porque a demanda é muito maior, eles têm muitas opções de loja vendendo os mesmos produtos, né? Então você consegue comprar mais barato lá, mesmo com esse real aí batendo quase no R$ 7 para €1. Né? Então faça isso, leva 1, 2 dos bons e aí o restante você compra lá. Inclusive tem alguns brechós aí pela Europa que você compra casacos muito bons, fortes, resistentes mesmo ao frio, por preços bem baixinhos, e é uma boa. Na Europa eles têm um costume muito grande aí dos brechós, né, de usar roupas de segunda mão, ou seja, pessoas que já se desfizeram daquele ali, e aí você pode comprar. Tem loja que vende a €2, casacões mesmo, então assim, vale a pena. Não vale muito a pena gastar aqui no Brasil, você vai gastar uma nota, e muitas vezes pode ser que você compre um produto que nem sirva muito para o frio de lá. Então essa é a minha sugestão, viu? Vamos lá, vamos para as últimas? Posso pagar na hora do embarque outra mala? Pode sim. As companhias aéreas, elas têm feito tarifas agora, né? Que você pode comprar sem mala ou com mala para despachar, enfim. Mas você pode comprar uma mala lá direto no aeroporto. No aeroporto sempre vai ser mais caro. Se você comprar com antecedência, online, vai sair mais barato, tá? Sempre a última opção é comprar direto lá, porque você vai perder um dinheirinho aí. Então você pode comprar, comprou a sua passagem e viu que vai precisar de mais mala, entra no site da companhia aérea que você comprou, entra lá na sua passagem mesmo, com o seu localizador e seu sobrenome, e aí você pode adquirir uma mala extra, uma bagagem para você levar a mais, vai sair mais barato do que comprar no aeroporto. Mas se chegar em cima da hora e ver que realmente você vai precisar de uma outra mala, você pode comprar lá sim, é possível, tá? Vamos para a última então, hein? Vamos então aproveitar essa aqui. Olha, a Tati, ela pergunta quantos quilos é permitido na mala de mão para voo internacional. Geralmente fica entre 8 e 10 quilos a mala da bagagem de mão. Tem vídeo aqui no canal falando sobre bagagem de mão. E aí você pode levar essa bagagem. Muitas passagens têm direito só a bagagem de mão. Você pode levar tanto uma mochila quanto mala de rodinha. É uma mala menor, você tem que ver as dimensões dela. Geralmente não é pesado, mas eu ficaria aí sempre em torno até 10 quilos mesmo, que é o que a maioria das companhias aéreas pedem, exigem, né, na verdade. E a bagagem despachada você sempre tem que ver na sua tarifa. Se a sua tarifa que você já comprou aí tem direito a bagagem despachada, né, que é aquela que vai embaixo lá no porão do avião, dê uma olhada também no peso dela. Geralmente 23 quilos olha quem chegou aqui para me chamar para ir para a piscina. Geralmente 23 quilos a bagagem despachada na classe econômica e 32 quilos para quem está indo pela classe executiva. Certo? Vamos lá? Vamos se despedir da galera? Vem aqui me chamar, vamos para a piscina, mamãe. Então, olha, a gente tá aqui nessa mini férias aqui, nesse pouquinho de descanso. Foram 2 anos aí sem a gente sair de casa, sem a gente dar esses passeios, então agora chegou a nossa hora. Mas a gente vai continuar aqui passando todas essas informações para vocês. Podem ficar tranquilos, mandem suas dúvidas aqui nos comentários, fiquem de olho lá no Instagram, a gente vai sempre abrindo a caixinha de dúvidas por lá. E eu sou Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!